Bem, eu resolvi falar sobre uma coisa que eu achei bem interessante, também pelo. Opa! Que é bem difícil canal iniciante como o meu ter resposta. Eu gostei muito das respostas do vídeo, que teve visualizações e tudo mais. Enfim, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. E o que eu queria falar é sobre propagandas que tem sobre cursos que vão ajudar a pessoa a aprender. Basicamente, a maioria das pessoas não tem exatamente problema para aprender, não tem tempo. Existem casos especiais que precisam de suporte psicológico e eu não sei nada sobre suporte psicológico. Então, primeiro, você tem dificuldade ou tem um problema? Se você tem um problema, você tem que resolver o problema com um especialista. Não vai ser alguém com curso de autoestima, porque o mundo é tal triste do jeito que está, que vai resolver seu problema. Você precisa de um tratamento, você precisa de um especialista que te ajude. Porque pode ser algo mais grave. Se for algo mais sério, precisa de um especialista. Porque tem que mudar a didática, dependendo do caso. Enfim, a parte psicológica eu não entendo muito, mas eu sei que tem casos que precisam de psicólogo. E tem outros que é porque você não descobriu a forma que você aprende. Ah, mas como eu descubro? Descobrindo. Ah, mas eu preciso descobrir para hoje. O Enem tá bem aí. O Enem... Eu tenho que estudar pro Enem já de 2021, sei lá. Pra escola, alguma coisa do tipo. Você vai descobrir o seu método. Pode ser associação de texto com imagem, pode ser... Vai ser o seu método. Ele funciona para você, unicamente para você, e só serve para você. E ninguém pode te ensinar, porque é algo que você aprende sozinho. Ah, mas o professor ensina de tal forma. Sim, o professor ensina de tal forma porque ele precisa ensinar para todo mundo. Toda a sala, independente do método que cada um aprende pessoalmente. Tem que atingir pelo menos o máximo de pessoas possível. Ou seja, a didática do professor ajuda, mas não é 100%. Você tem que descobrir a forma que você aprende. Tem gente que tem memória fotográfica. Esse é só olhar, basicamente. Fotográfico. Mas tem gente que é texto. Consegue ler um texto e entender perfeitamente. Outros não, já são por outros métodos. Cada um tem o seu método. Cada um tem sua forma de ver o mundo e também de aprender. Elas estão ligadas entre si. Então esses cursos é um pouco estranho, porque eles são muito tendenciosos. Eles vão pegar características que todo mundo tem, porque elas são características comuns de todos os estudantes, ou mesmo de todos os seres humanos, e dizer, olha, se você tem isso, você é isso. E a característica é uma característica extremamente vantajosa. Não. Essas pessoas que também eram assim, elas também eram pessoas. E essa característica é provavelmente uma característica comum de todo mundo. É mais por baixo que jogam, fazendo uma propaganda, jogando lá em cima. Uma característica básica, que é comum de todos. Tem uma forma de eu melhorar? Tem. Nossa cultura é escrita. É falada. O nosso aprendizado é falado, porque a gente interpreta como a gente... Enfim, fala e pensamento está ligado. Eu acho que é uma ciência chamada neurolinguística que ensina isso melhor que um youtuber. E deve ter livros disponíveis de graça. Eu sou a favor de livros de graça, principalmente os livros básicos. Então, como a gente fonaliza, ou fala, ou as ideias que são transmitidas, ou linguagem corporal, ou de linguagem de forma como um todo, elas transmitem informações que aprendemos com o tempo. Ou seja, uma ideia só é realmente mantida ou desenvolvida se ela for aprendida, interpretada e puder ser transmitida, ou tiver, como eu posso dizer, foi importante ao ponto de você armazenar e transmitir uma informação necessária para a sua vida. E você entende essa informação como necessária. E isso cria a maior dificuldade que nós temos em aprendizado. Porque algumas matérias são passadas de forma tão arbitrária e são tão importantes, que é o caso da matemática, muitas vezes, que parece que não é importante. Português vão dizer, por causa da gramática, por causa do sei lá o quê. Não, as gramáticas da língua portuguesa, ou a gramática da língua portuguesa, considerando uma única, do acordo, e
é a formalidade. A linguagem vai muito além da regra escrita, das regras gerais escritas. Ela vai pensamento e interpretação. Nosso idioma ele pode representar quase tudo que existe ou é imaginado. Ele é um idioma muito diversificado e cada coisa pode ter um complemento que dá uma exatidão muito, muito boa. Isso significa que, dentro da ideia de que pensamos conforme falamos ou refletimos conforme as ideias que são colocadas na nossa mente, e a linguagem faz isso, era ou deveria ou poderia ser que nosso aprendizado poderia ser muito melhor se aprendêssemos a aprender. Então, como eu aprendo a aprender? Sabendo quem eu sou, que eu gosto, quais são os meus interesses pessoais. Isso você não precisa responder para ninguém, isso você não precisa fazer questionário. Isso é para você mesmo, você pode falar para você mesmo. Por quê? Porque ninguém precisa saber. É algo seu, é algo interno. Porque ninguém vai aprender por você, você vai aprender sozinho. Claro que você precisa ter uma boa leitura, porque a nossa cultura toda é escrita. Claro que você tem que ter alguma retórica. Eu tenho problema nos dois. Mas o ideal é que você tenha para poder se desenvolver e admitir que você não tem limitações e que, a partir de admitir que essas limitações, o que você sabe que não sabe, você quer aprender. É isso que é importante, é saber os limites. Eu não sei tal coisa, eu quero aprender tal coisa. E como eu aprendo? Eu gosto de ler, então vai ser pela leitura. Eu gosto de ver o documentário. O documentário ele pode ser bom, mas é bom lembrar que o documentário, dependendo da área e do nível, ele é de entretenimento. Normalmente ele é de entretenimento. Então ele pode despertar curiosidade, mas não fique preso no documentário. Ele vai jogar informações assim mais gerais. Para uma área específica ele não serve muito. Mas se você gosta dessa coisa mais audiovisual, primeiro lê, trabalha na sua cabeça que tu precisa aprender aquilo para poder ver o documentário, para poder entender o documentário de forma plena. Aí tu assiste, porque o documentário que tu gosta, se tu gostar de documentário, é claro, vai ser tua recompensa. E a nossa mente trabalha muito bem com a ideia de recompensa ou de coisa prazerosa depois de um esforço. Então não tem muito o que dizer. Esses métodos eles são métodos gerais, funcionam para um grupo grande, grupos grandes, mas eles são limitados ao indivíduo porque eles são feitos para gerar dinheiro. São feitos para gerar dinheiro, eles não são feitos para a pessoa se conhecer como ela é. São feitos para uma massa que tem poder aquisitivo, não muito alto, porque alguns são relativamente baixo custo. Baixo custo considerando que é uma pessoa que vai pagar para aquilo. Quem paga por aquilo tem dinheiro normalmente. Poderia pagar bem mais do que alguns cursos que eu vi. Então, não funciona para todo mundo, não vai funcionar para todos os alunos, mas vai funcionar para a maioria. O que garante a qualidade. Eu não estou questionando a qualidade, tem uma qualidade, mas só que é de forma geral. Você tem que fazer o... Se você quiser agora se dar para outra pessoa, é fazer o que os gregos faziam, do conhece-te a ti mesmo. Isso serve para tudo. Eu cheguei a esse nível? Claro que não. Claro que não, e eu sei disso. Eu vou chegar? Provavelmente não. Mas isso significa que a busca tem que ser contínua. Tem que ser... eterna nós não somos eternos, mas tem que ser prolongada ao máximo possível. Então, esses métodos funcionam? Funcionam. 100%? Não existe nada 100%. Principalmente se tratando de pessoas. Nada é 100%. Cada pessoa é uma variação. É como se aquele grupo, cada um membro fosse uma variabilidade, nesse caso de uma turma desses cursos. Só que todo mundo tem que assimilar a maior parte. Qual é a sugestão? Mapa mental ajuda? Ajuda. Tal coisa, ajuda? Ajuda. Todos são complementos, tudo ajuda. Mas quem vai aprender não vai ser o método ou quem está ensinando o método. Vai ser a pessoa que está querendo. E esse querer é o primeiro passo.
Esse querer é o primeiro passo. Curso nenhum vai te ajudar, nenhum curso vai te ajudar, eles vão te auxiliar. Essa é a ideia, o curso vai te auxiliar. E às vezes as pessoas só precisam de um auxílio. Porque é só considerar que alguém que compra um curso desse ou procura um método desse no YouTube, por exemplo, ou em qualquer outra plataforma, já tentou tudo. Já tentou ler, já tentou fazer o que podia. Mas tem um porém. Ela quer fazer aquilo. Ela quer fazer aquilo. Ela vai se esforçar o máximo possível para conseguir fazer, que é o aprender. E esse esforço não é o método. É a pessoa. É a pessoa. Só que a gente chegou a um ponto que a gente precisa dizer pro outro o que eu vou dizer agora. Você pode aprender sozinho. E claro que você pode aprender sozinho, pelo amor de Deus. Você só precisou do auxílio das outras pessoas para aprender ao longo de toda a sua vida. Você não precisa pagar um charlatão. Não, isso não pode dizer. Uma pessoa questionável, com métodos que funcionam, tendencialmente funcionam porque tendencialmente agradam o ego dos alunos, você não pode fazer isso. Quer dizer, você pode fazer isso, mas depende de quem está querendo aprender. Se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Não importa o investimento que você faça, ela não vai aprender. Porque ela não quer. E essas pessoas aprendem porque elas querem. E elas investem caro nisso. Caro considerando que você não precisaria investir nada. Por quê? Porque a gente tem uma autoestima baixa, a nossa cobrança é extremamente alta, e nós precisamos ser quase perfeitos. Quase deuses. Para fazer coisas simples. Então você pede para uma pessoa dessa ter tudo. E essa pessoa não pode se sentir triste, ela não pode ficar retraída, senão ela tem algum problema. Não. Você também pode ficar triste, você também pode ficar feliz. Você também pode ficar angustiado. Nós temos direitos a ter esses sentimentos, porque eles são humanos. Assim como a gente tem o direito também de buscar a nossa própria forma de aprender. Que não precisa ser compartilhado com o método, porque... Mas o método? Quantos métodos educacionais devem existir? Que são pura baboseira, pura bobagem, pura interpretação egocêntrica de um cara que tinha dificuldade e aprendeu dessa forma. Esses métodos funcionam para um grupo, não funcionam para o outro. É que nem o coach. O coach, para animar a pessoa, para poder se empreender e tudo mais, funciona para alguns. Para outros, que é um grupo bem menor, funciona o oposto do coach, que é aquele que joga na cara, olha, isso aqui tá uma merda, isso aqui não presta, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é quase um anti-coach, isso aqui é uma... Sabe, tá sujo, não presta. Pô, olha o que tá fazendo. São pessoas diferentes, mas o aprendizado é o mesmo. O que muda é a pessoa. Então esses métodos são para grupos, não funciona para todos, depende da pessoa, porque sempre dependeu da pessoa, só que ela já tá tão detonada, mas tão lascada, que ela precisa de alguém, de um estranho, e ainda pagar para esse estranho dizer que ela é capaz de uma coisa que no fundo ela sabe que ela é capaz. Só que minaram tanto a autoestima dessa criatura que ela não sente mais prazer em porcaria nenhuma. Nem de fazer o básico. Então, método educacional funciona? Funciona porque você funciona, criatura. Funciona porque você funciona. Essa é a verdade. Dá certo? Dá, porque você dá certo. Simplesmente tem um pouco mais de autoestima. Esses métodos só vão funcionar porque você está aprendendo. Não é por causa do guia, coach ou qualquer outro nome que deem para o professor, seja lá o que for. É porque você está lá e você se sente importante, se sente parte daquilo. E é isso que é difícil de ter hoje, você sentir parte ou querer fazer aquilo. Bem, eu espero ter ajudado. Se quiserem comprar métodos educacionais, comprem. Mas lembre de uma coisa. O sucesso ou o fracasso dele vai depender de você. Ah, mas isso é pressão. Nós vivemos com pressão, nós temos que ter a aparência perfeita, temos que ter o currículo perfeito, temos que ter o corpo perfeito,
a vocalização perfeita que eu não tenho, nem a aparência perfeita que eu não tenho, e nem o currículo perfeito que eu também não tenho, porque eu tô começando agora. Mas eu tenho que ter tudo isso para um estágio. É o começo. Para eu começar, eu tenho que já estar no final? Isso não faz sentido. A gente tem que se especializar numa área. Mas agora a moda é ter várias formações diferentes. Uma pessoa passa a vida inteira se especializando numa área. Aí vem algum teórico babaca e diz: não, agora eu tenho que ter vários interesses. É o oposto! É o oposto! Não faz sentido. Não faz sentido. E também cobrar especialização de especialistas que fazem a mesma coisa de forma monótona e a tecnologia ainda não avançou tanto nessas áreas. Então, isso também não faz sentido. Não faz sentido. Não tem muito o que dizer, só que quer aprender? Conhece como você aprende. É sério, reflita sobre como é que eu aprendo as coisas. O que eu gosto de fazer? Tenta levar para esse lado, se possível. Enfim, não tem muito mais o que dizer, a não ser que o básico de todo criador de conteúdo. Curta, compartilhe e indique o seu canal para os seus amigos se você gostou deste vídeo. E não esqueça também de indicar, caso você não tenha gostado, para todos os seus inimigos. Talvez eles gostem do vídeo e o problema seja você. Enfim, não tem como. Não tem como, só se for um milagre. Para o método ser perfeito e funcionar independente de você. Então, é isso. Eu tô gostando muito de fazer vídeos pro canal que eu posso realmente divulgar o que eu penso. Espero que alguém assista. E se inscreva e compartilhe o máximo possível. Se você tiver ideia para arte, sabe, para aquela coisa grande que fica atrás do que seria a fotografia, que eu ainda não tenho. Se tiver uma ideia para arte, me avisa. Me avisa, coloca. Eu juro que eu juro, ó, tipo, eu posso fazer, citar você em vários vídeos, sabe, como se fosse um tipo de patrocinador? Isso eu posso fazer. E eu gostaria muito, se tivesse algum tipo de arte. Porque eu não tenho ideia do que colocar nesses dois por enquanto, porque ainda tá bem no começo. É isso.